galera do Sem Rebote, começando mais um programa aqui. Um programa voltado para você que é goleiro, treinador de goleiro ou simplesmente um amante da posição mais querida do mundo, que é a posição de goleiros. Antes da gente apresentar o nosso convidado aqui, a gente gostaria de falar dos nossos patrocinadores. Primeiro, deixa eu dar um alô pro Fê aqui, ó. Tudo bem, Fê? Beleza? Vamos para mais uma? Vamos para mais uma. Tudo bem, monstro sagrado? Tudo ótimo, e você? Lindão, vamos com tudo Bora. aí. E você? Bem. Então vamos lá que o Felipe tem um recadinho para vocês, para começar já falando de um parceiro fortíssimo, né? Que não... É o nome Sem Rebote, Exatamente. que é Fechando o Gol. Aliás, Fê, deixa eu mostrar aqui, Né? olha aqui, ó, Fê. Mostra. Olha o que tem aqui hoje, ó. Fechando o Gol é a academia de goleiro, a primeira academia de goleiro, tá? Voltada para atividade física, desde a criança ao adulto, ao alto rendimento. O nosso convidado já treinou Já foi lá, aluno. foi aluno. Já. Já preparamos ele para as oportunidades aí do mercado. E é isso. Fechando o gol é isso. E o telefone? Você lembra? De cabeça, sempre tá aqui, ó. É 11 25 33 37 50. Repita. 11 25 33 37 50, o telefone da Fechando Gol, pra você marcar sua aula experimental com o nosso querido amigo Edinaldo. Esse cara manda e desmanda lá, né, Fê? Manda e desmanda. E o pior é que ele é desse tamanho, né? Como é que pode, né? Ele é irmão do Zete. Ah, ele é irmão do Zé? Irmão do Zete. E usa uma calça justa, né? É, olha, Deus é justo, mas a calça do Ele Ed... é demais. Aproveitando, Guguinha, você também tem um recado pra galera aí, né? Eu tenho, do nosso novo patrocinador, que é Opa! pau pra toda obra, sabia? Tô sabendo. É, Redilina de Motéis. Pintou o climinha? Dá rebote não, meu goleiro. Vai pra Redilina de Motéis. Suíte com hidromassagem. Suíte temática. Serviço 24 horas. É a coisa mais linda. A Redilina de Motéis é a primeira rede de motéis que trabalha com motéis verticais. Sabe o que é? Como é que é? Vertical? Trabalha com quem? Verticais. Lá pra cima. Verticais. É coisa linda. Ah, eu tô duro. Não quero gastar com isso. Você tá duro? É pra lá que você tem que ir. Sabe por Esse é o quê? lugar. Preço acessível, mas tem conforto e tem luxo. Coisa linda. A unidade da Faria Lima tem piscina, tem hidro, tem teto solar. Oh, Não, o negócio é outro mundo, cara. Agora falando muito sério mesmo, é outro nível. Não, a gente tem que perguntar pro Paulão, Paulo Rapete. Pode fantasiar, porque tem as temáticas. Tem as Tem temáticas. Pode fantasiar de goleiro? Cara, Cara, é uma boa ideia. É uma boa ideia. então Boa assim, ideia. aí como é que a pessoa Mas, por faz? exemplo, Vamos lá. você quer levar goleiro, goleira, atacante. Tem suíte pra festa também. Coisa legal. linda. Você cara. pode ligar lá, se quiser ligar lá, o telefone, ó, 11 9 394 38101. Cara, Olha, marcou, olha, cara, não, vamos. Esse cara superou, vai. Você pode ligar lá, marcar uma festinha, tá certo? E aí você escolhe o que você quer. Sabe como que você faz para saber? Baixa o app da Rede Lina de Motéis, fique sabendo de todas as informações, descontos e pode ser cliente fidelidade. Frequenta bastante, vai ter benefício. Então baixa o app da Rede Lina de Motéis e vai ser feliz, meu goleiro. E tem uma coisinha para complementar, para quem quiser já fazer ali a sua reservinha lá. Estamos colocando na tela para quem está assistindo a gente no YouTube, a telinha tem um QR Code. Galera, QR Code, tá? Não é QR Code, que o pessoal fala, é QR Code é o correto. Então vocês estão vendo aí o QR Code. Em vez de falar, E vocês põem o celular ali e entra nas redes sociais. E aí você pode reservar Vai uma ser noite, uma feliz. tarde. Vai ser feliz e não deixa dar rebote, não. Então aproveita e passa a bola de novo pro nosso amigo Felipe aqui. Bora, Fê. E aí, patrocinador fera também na parte de logística, na rede nacional. Então ele cobre todo o território nacional, que é a BR Samor. Vou mandar um grande abraço pro Orlando. Transportando o seu negócio. É isso aí, um abração pro Orlando, para quem estiver Orlandão. precisando de qualquer tipo de serviço de transporte. Essa é a nossa indicação aí do nosso querido amigo Orlando. Super segura. E ó, os caras são feras. E para variar, Inclusive, eles têm um time de futsal lá no Espírito Ah, é Santo, que é verdade, muito bom. é Eu já verdade, joguei contra verdade. eles. E agradecer o Orlando que tá fomentando a modalidade aí. logo a gente traz o Orlando aqui para trocar uma ideia. Com certeza. Aliás, a gente podia trazer... É goleiro, hein? É goleiro. O Paulo Rapete, da Lina Motéis, também é goleiro, treina na Fechando Gol. Enfim, a gente tá criando uma E rede o de Zete goleiros, e né? o Guilherme também são São goleiros, goleiros. você vê, tá fechando gol. Que beleza. É, E galera, tem uma outra patrocinadora com a gente também. Logo estaremos todos uniformizados, que é a Grande Poker, né? Aliás, quem estiver pensando em luva de goleiro é a líder de mercado, a Poker, que hoje patrocina 60% dos goleiros de Série A e Série B.
Vamos trazer também o Rogério aqui e o Tom, nosso amigo do marketing, Perfeito. para conversar, falar sobre patrocínio, falar também sobre como a Poker surgiu. A Poker começou, não era com luva, vocês sabem disso, né? A Poker surgiu com roupas esportivas. Isso lá nos anos 80, com a família Calduro. O Rogério e o Fred, aliás, um abração para eles. E eles perceberam ali, eles eram, na verdade... Vou fazer um resumo rapidinho aqui. Vai lá. Eles eram, na verdade, os representantes de uma outra marca de luva, que não vem ao caso. E eles perceberam que poderia ter uma luva. Ó, vamos criar a nossa luva, uma luva brasileira. Foi aí que surgiu a luva Poker. Começou lá com o Klemer. Aí veio o Rogério Ceni. E aí hoje com um monte de goleiro fera utilizando a luva Poker. Um grande abraço para vocês. Logo, logo estaremos todos uniformizados de poker aqui. Eu não quero ver mais essas camisas aqui de Palmeiras. Ah, hoje ele não tá de Palmeiras. Hoje ó. ele não tá. Hoje ele não Você tá de Palmeiras. Hoje... Argentina, Não, você tá com o Messi. É o Messi. Tá bom. Maravilha, gente. Tá bom. Então é isso aí. Agora vamos apresentar o nosso querido convidado, que é um goleiraço, Jefferson Paulino, Monstro Sagrado. Muito obrigado por ter vindo aí, Fê, cara. prazer, meu irmão. Obrigado. Seja bem-vindo, cara. Obrigado, Fê, Felipão. Obrigado pela meu irmão. presença. Prazer, Você é Guga. fenômeno. Obrigado, meu irmão. Obrigado, uma felicidade enorme poder estar participando com vocês, receber o convite. Eu que sempre acompanhei muito o Fê nas redes Legal, sociais maravilha. e por ser patrocinado pela Poker também, Falei que goleiro Por estar- fera é patrocinado pela... Falei pra vocês, galera. Olha aí. por estarmos vestindo a mesma marca aí há tantos anos e sempre falando de goleiro, né? Que é o que a gente é apaixonado, é o que faz sentido para nós, né? Na vida e então é um prazer conhecê-lo pessoalmente. Ô, prazer é E tudo meu. vamos bater um papo de alto nível. Estou muito feliz mesmo de estar com vocês e trouxe um presente para vocês aqui. Mas isso tá errado, Guguinha. Não é a gente que tem que ganhar presente. Quem ganha presente é o convidado. Trouxe um presente meu aqui pro Que Sem isso, Rebote. Show de bola. Vamos abrir aqui pra Pra mostrar. Segura essa vocês. pontinha. Olha isso, galera. Olha que camisa Linda, hein? linda. Bom, Muito eu falei bonita. pra você, né, Jefferson, que eu sou fãzaço de camisa amarela de goleiro, né? Tá Pra mim, feio, camisa muito preta ou amarela pra goleiro é sensacional. Lindíssima, Essa ficou cara. muito bonita e um presente para Pô, vocês muito guardarem obrigado, cara. aí, Ó, de coração Olha isso para aqui, né? vocês, Vamos tá deixar bom? deixar aqui na... Então vamos fazer 1 a 1, só pra gente não Vamos, sair vamos. perdendo? Por favor, Um presentinho Guguinha. pra você também, da Ah. NR Bebidas. Olha Aí, um abraço pro eu- nosso querido Abraço amigo. pro Fredo, quem quiser precisar de um vinhozinho importado, @NR bom. Bebidas Importadas. Valeu, Fredão, tamo junto. Obrigado, valeu. Olha Posso que deixar beleza. aqui? Pode, fica à Pode. vontade. Vou aí. deixar aqui. Eu fui para Argentina conhecer um pouquinho mais, já que você tá com a camisa das argentinas aí, Guga. Eu fui lá conhecer e foi uma experiência bem legal e agora tô degustando. Ah, que legal. Na Mas, Argentina é mas Malbec. você sabe de uma coisa? Malbec. Cara, eu não bebo nada de álcool, Sério? mas um vinhozinho é gostoso, cara. É bom. Um vinho é bom. Num dia assim, um dia friozinho, uma massa com vinho, pô, bom pra Dá um caramba, relax. cara. Gostoso pra caramba. Muito bom, muito bom. Ô, Jé, deixa eu te falar uma coisa, cara. A gente costuma botar os caras na parede aqui, né? Goleiro, né? Com certeza. Vai pro paredão, já né? já sofre dia a dia ali no treinamento. Tá acostumado, né? Vambora. Não, é brincadeira. O papo vai ser gostoso. A ideia é a gente passar informações e conhecimento para quem Perfeito. gosta da posição de goleiros, né? Essa é a ideia do Sem Rebote. Mas assim, pra gente começar a nossa história, eu queria que você contasse o que foi que te inspirou a ser goleiro. Como que surgiu isso? Porque a maioria das pessoas que vem aqui, por incrível que pareça, dizem que não é goleiro. O Zete veio aqui e falou que não era goleiro. Jogava vôlei. O Serjão era ponta esquerda ou ponta direita, uma coisa assim, né? Então eu queria saber, o que te fez ser goleiro? Então a minha história é um pouco parecida. Olha com a lá, do olha lá, pessoal falando pra aí. você, cara. Cara, na verdade, assim, desde que eu me conheço por gente assim, o futebol sempre teve muito, muito junto a mim, ao meu pai. E eu iniciei o futebol, né, na linha também, no futebol de salão. Então, dos 5 aos 10, 11 anos, eu jogava na linha também. E a minha formação foi no salão. E aí, com 9, 10 anos, eu fui indo pro campo e tal. E aí apareceu uma oportunidade de fazer um teste no Corinthians. E eu fui. Só te cortando, você é daqui de São Paulo mesmo? Eu sou de São Paulo, capital. E aí tinha uma escolinha, né, chute inicial, e eu acabei participando dessa escolinha. E antigamente, as escolinhas, elas tinham muito contato com os clubes. É verdade. Hoje verdade. tem um pouco menos, mas todos os jogadores que acabavam se destacando ali nos campeonatos, eles tinham uma oportunidade, no momento do ano, de fazer um teste nesse clube, e assim aconteceu comigo. Nisso eu fui e passei nesse teste. E nas primeiras semanas de treinamento, eram treinos físicos.
Então, cara, só corria. E antigamente, assim, era aqueles treinos e corria em volta do campo a um minuto e pouco. E aí, cara, no primeiro dia eu cheguei e reclamei com meu pai. Falei, pô, pai, não teve nada, assim, de bola, de jogar bola, nada. E, assim, era tudo muito lúdico pra mim na época, né? O meu negócio era só jogar futebol mesmo. E ele, não, cara, tem que trabalhar a parte física primeiro e tal. E aí, passaram a primeira semana, os treinos eram de terça e quinta. E aí, a primeira semana, a segunda semana, eu voltei reclamando com ele. Só que, assim, o interessante pra mim é que os goleiros sempre estavam trabalhando com bola no cantinho ali. E desde o primeiro dia. E aquilo me pegou, porque quando eu ainda jogava no futebol de salão, sempre faltava um goleiro. E assim, não gostava nada da rotatividade que tinha, né, do futebol de salão, e aí você sai e tal. Sim, é muito E dinâmico, aí, né? quando tinha oportunidade pro gol, eu ia. E meu pai ficava pé da vida que eu ia pro gol e tal, mas o goleiro não saía. Então eu falava, pô, só jogo bola de sábado. Então eu indo pro gol e jogando um pouquinho na linha era o que fazia sentido para mim. Enfim, e aí eu encasquetei, assim, depois de umas 3 semanas só de trabalho físico, eu falei pro meu pai, pai, não quero mais não, cara, eu quero ser goleiro. E aí vim com essa informação para casa. Só que assim, eu bati o pé, cara, e falei, não, eu quero ser goleiro. E, cara, que loucura, meu. Você era alto pra sua idade? Ou não? Você foi ter o estirão depois? Não, é tudo muito para mim. Eu nasci em novembro de 91. Então, assim, Hum, eu praticamente perdi um você ano. perdeu um ano, é. Porque quem nasceu em janeiro de 92, Você tem quando um eu ano. nasci já andava, de É. 91, perdão. Então, assim, tudo para mim foi depois. O estirão foi depois e tal. Mas, assim, era algo, enfim. Falei pro meu pai falou, ah, tá bom. Na mesma escolinha que eu tive a oportunidade de fazer o teste, meu pai voltou lá e falou, cara, o Jefferson quer ser goleiro. Ele falou, ah, tudo bem, o pessoal já gostava de mim e tal lá. Ele falou, ah, cara, deixa ele aí. E, assim, uma coisa que pode acontecer é dar certo, porque a tendência é os anos 2000 e, assim, vinha o Rogério, o goleiro que batia falta e tudo mais. Então, assim, era algo que poderia ser um diferencial para mim na época. E só que eu não sabia nada. E aí ele falou, cara, assim, pode ser, vamos tentar. E assim foi que eu nasci, assim, meio que eu falo que hoje, depois que o futebol evoluiu tanto, Fê, eu sinto que foi uma espécie de preparação para eu virar goleiro. Todo esse tempo que eu joguei na linha. Porque virou uma das principais características É isso que eu ia falar. É minhas, isso que eu ia falar. Você vai né? muito bem com Com os pés. certeza. É. E assim, foi algo que assim, eu praticamente entendi que eu precisei passar por aquele período jogando na linha e algo me despertou ser goleiro. E aí, cara, virou uma paixão muito grande, porque jogar com uma roupa diferente na época era algo que era legal para mim e nem o juiz, até o juiz era roupa igual e eu falava, não, eu jogo com uma roupa diferente. Então, assim, como criança, essas coisas foram virando muito realidade para mim. E eu comecei a evoluir, cara. Comecei a melhorar. Até que depois de um ano, eu tive a oportunidade de voltar para o Corinthians na mesma situação que eu fui jogando na linha. E aí eu fiquei um ano no Corinthians, fazendo toda a minha formação como goleiro. E, assim, foi muito rico para mim, né? Uma experiência rica mesmo, porque tudo que eu aprendi na formação, de todos os detalhes, foi no Corinthians nessa época. E nesse período teve uma migração a Topper sai do Corinthians e entra a Nike. Nisso, todo mundo do Parque São Jorge vai para Itaquera. E nesse momento eu sou dispensado. Porque ali eu fiz todo o processo, estava muito bem, e já tinham feito comigo até aqueles exames ósseos, de ver se você vai ter realmente o estirão. E, assim, as distâncias estavam muito longas, então eu tinha essa lacuna para poder crescer, mas ia ter que esperar o famoso estirão. E, assim, eles queriam já um goleiro um pouco mais pronto, e, na verdade, quem nasceu em janeiro de 91, que nem a gente comentou, já tinha um pouco mais de altura do que eu. E nisso eu fui dispensado. O clube é muito imediatista, né? Exato. E aí, assim, também foi um período muito bom, muito importante para mim. E a partir dali eu já estava um goleiro, assim, pronto para caminhar com as minhas próprias pernas diante dessa formação que a base do Corinthians ali me deu. E aí minha carreira seguiu e ali já foi algo que, assim, já não dava mais para mudar, porque, assim, já fazia parte de mim. E aí a carreira
continuou, saí dali, comecei a rodar ali por base, né? E até me tornar profissional com 18 anos, que para mim foi o primeiro objetivo, assim, né? De vida, mas basicamente foi essa minha história, de começar na linha e aí depois virar goleiro. Que legal. E qual foi a sua maior dificuldade até você se tornar mesmo, de fato, um goleiro profissional? Porque a gente sabe, cara, que não é fácil. Hoje tem um monte de goleiro querendo ser jogador e que enfrenta dificuldades como altura. Altura não é do seu caso, mas altura, empresário, que hoje se exige ter um empresário para articular. Sim. Enfim, o que você percebeu que foi a sua maior dificuldade? Minha maior dificuldade mesmo foi o tamanho, porque eu tive o meu estirão com praticamente 15 para 16 anos. Então, assim, até atingir uma altura um pouco mais aceitável, essa foi a minha maior dificuldade. Porque mesmo tendo qualidade, a busca naquele momento já goleiro alto, era né? goleiro alto. Então, assim, você vinha... Isso na época de 2005, assim, você tinha referências como Dida, você tinha Doni depois de um tempo. Então, assim, os goleiros eram... E o Maurício sofreu muito na época, eu Maurício, lembro. né? Eu Do lembro Corinthians, disso. por Isso. ser Foi realmente... muito criticado, né? Muito criticado. Então, assim, o tamanho, para mim, foi algo, né, que foi um obstáculo, podemos dizer assim, até realmente eu começar a evoluir, fiz natação, fui buscar outras, junto com, assim, meu pai, buscar outras alternativas para que isso pudesse ser um pouco mais rápido atingido. E aí, depois que isso foi acontecendo, eu graças a Deus, tive a oportunidade de vir para o Juventus, e aí eu fiquei no Juventus da Moca dos meus 15 até os meus 18 anos. Aí você jogou 2 copinhas E eu pelo joguei Juventus, 2 né? Copas São Paulo pelo Juventus, e aí, assim, ali a minha altura, ela já estava um pouco Equiparando já ali. equiparando, e aí a qualidade já era algo que o que me ajudou foi geneticamente ser um cara geneticamente favorecido a nível de força. Então eu conseguia suprir a minha altura com a força, mesmo que naquele momento não poderia ser feito tantos trabalhos de academia por conta justamente da lacuna Para não óssea. travar esse seu desenvolvimento, né? Exatamente. Então, assim, eu tinha que fazer uns trabalhos, mas eu já conseguia atingir uma situação. Então, no Juventus, eu cheguei no meu segundo ano de sub-15, então eu joguei o meu último ano, podemos dizer, de sub-15, e já migrei para o 17. Com 16 anos, praticamente, eu já jogava no 17, Legal. e no 17 eu já ia completar os goleiros do 20, então, tudo para mim, daquele momento, no Juventus foi um pouco precoce. Então, a coisa começou a acontecer muito rapidamente, até que eu chego no profissional, e aí acaba tendo uma historinha um pouco chata, porque queriam fazer um contrato de gaveta comigo e não me profissionalizar, e aí eu fui para casa e falei, pai, dessa forma, porque com 18 anos o cara ia falar assim, pô, o goleiro tem um goleiro bom e tal, mas sem ser profissional com 18 anos, perde a credibilidade, Claro, né? não, ia te ferrar no futuro, né? Exatamente. E aí eu acabei saindo do Juventus com 18 anos, e ali foi um momento bem difícil para mim, porque foi uma escolha, assim, arriscada, e eu fiquei um tempo desempregado. E ali, assim, a minha mãe, ela ficava, pô, filho, vai fazer um curso, tal, né? Aquela coisa de mãe. Sim. Até que eu tive, depois de uns 4 meses, uma oportunidade de ir para o São Bernardo. E ali a carreira mesmo acabou acontecendo. Eu já ainda tinha idade de sub-20. Então, joguei com 18 anos e o treinador falou para mim, ó, ano que vem você vai ser meu goleiro do profissional. E eu achei que ele estava dando uma balinha para mim, caramba. Mas foi verdade, cara. Foi verdade, Profissionalizei no ano seguinte, com 18 anos joguei minha primeira Bzinha. E ali, cara, a carreira começou a acontecer de uma forma bem, bem legal. E a Aí, Bezinha é uma vitrine é legal, uma né? vitrine muito, muito legal. E assim, foi uma experiência única para mim. Naquele momento, só de ter profissionalizado, foi algo muito assim. Claro. Eu já... Porque por conta justamente do tempo que eu fiquei desempregado. Então, foi bom, foi difícil, porque quando você trabalha numa equipe que nem o Juventus, você praticamente já vive como um atleta profissional. Você vai treinar de necessaire, você não leva chuteira, não leva roupa. Sim, sim. Então, quando eu vim para o São Bernardo, eu já tinha que levar tudo, toalha e tal. Então, ali foi um período, assim, que Deus amassou muito meu caráter, todas as coisas que ele precisava fazer, e fez, e deu muito certo. E eu fui muito agraciado por a carreira a partir dali continuar. Então, foi vencer esse primeiro obstáculo do tamanho, foi
foi algo muito... Desculpa, gente. Imagina. Foi algo muito bacana porque fez sentido para mim, assim, vencer, sabe? Todos os olhares de desconfiança, todas as coisas, foi algo que ali foi um motivo de muito orgulho, assim, para mim, por ter passado por cima, né, desse obstáculo tão difícil. Tem uma coisa, a sua base foi no Corinthians, Foi. né? Você teve um período de 1 ano, você falou? Foi. E depois você foi pro Juventus já? Não, quando eu saí do Juventus, não, eu chego no Juventus com 15 anos, mas antes, quando eu saio do Corinthians, eu passo por Atibaia, que era atrás do Nacional ali, naquele campo da Sim, Telefônica, o sim, antigo. sim. Treinei muito ali, cara, muito. E foi minha primeira oportunidade de disputar um campeonato paulista, porque até então eu tinha jogado em times menores. Depois que eu saí do Corinthians, eu joguei na Goodyear, que era ali na zona norte de São Paulo. Sim. Que Atrás, tinha um campo maravilhoso lá bom, da Goodyear, muito né? bom. Atrás, Ainda na tem verdade, lá, o será? campo, talvez o bom seja o do União dos Operários. Ah, tá. Que eu sei que os caras jogavam um na campeonato de Marginal. várzea Atrás ali, da mas... DPM. Sim, atrás da DPM. Isso, era ali a Goodyear e eu comecei a jogar a Associação Paulista. E no Atibaia foi minha primeira oportunidade de jogar um campeonato paulista mesmo, assim. Então, federar foi algo muito legal, assim, naquela época. E aí eu passo por Atibaia e depois do Atibaia eu passei pela Força Sindical, que era de Caieiras, esse time. E aí, depois eu tenho a oportunidade já de ter jogado, aí que eu tive o convite para ir para o Juventus. Mas aí, todos com preparador de goleiro? Ou não? Não. Esses outros times esse é o menores. ponto, né? Mas aí entra um detalhe. Ó como é engraçado isso. Talvez a gente sempre vai bater na tecla aqui no sem rebote, né? Ele jogou. Jogou, é o que você fala, né? Ele vivenciou o jogo. Talvez no Corinthians ele não ia jogar. Você ia ter a oportunidade de jogar, né? Exatamente. Então, algumas coisas, assim, essa rodagem gerou-se uma casca, você mesmo falou, Sim. essa casca importante para o Jefferson hoje, Uhum. né? E para o Jefferson formar profissional. Sim. E é aí que eu entro no detalhe. Muitas vezes o atleta fica ali acomodado no clube grande Por causa do status, né? pelo Exato. status, mas é o sem Corinthians, é o São oportunidade. Paulo, E gera-se o não jogar, o não desenvolver a jogabilidade. Exato. Porque isso nós, preparadores, não ensinamos. Né? É fato. Sim. Nós damos como que eu posso dizer, os caminhos ali, mas o jogo é do atleta. É tomada de decisão, tudo do decisão. goleiro, né? E é muito legal isso, passar isso para o público, porque muitos passam por esse problema da altura, do desenvolvimento tardio. Só que são etapas importantes também da jogabilidade. E que não pode pular, não tem jeito. Você não consegue pular essa etapa. Você tem que esperar. E tem clube, como eu falei, do imediatismo, o clube grande ele não quer esperar, ele quer saber nós temos um goleiro que já tá com a altura que a gente quer, vai ser esse. Às vezes o cara nem tão bom tecnicamente. Sim. Porque tem muito. Eu sei, eu sei. Chega-se a gente entende. muito, né? E aí, a gente vai para uma competição, eu falo isso, né, dentro do São Paulo. Com um goleiro uma estatura menor, eles vão falar, como que o São Paulo tá com um goleiro, né? Uhum. Então, mas é importante, é uma história legal, Sim. interessante para o pessoal que fica assim, eu sou baixo, eu não... Sim. É importante ter todo Tenha o paciência, né? acompanhamento. Tenha paciência. O acompanhamento. É legal, Jefferson. É muito bacana, assim. Esse foi um período onde eu tive poucos treinadores de goleiro, mas a formação foi muito importante, que me deu essa condição de ter o outro lado, que nem você falou, Filipão. O jogo, eu só tinha treino. Então, assim, eu não tinha também o sentimento e a parte mental do que o jogo oferece. Perfeito. Que é Então, totalmente diferente, Porque né? o treino você para, você corrige, você consegue, né, ali lapidar. Então, por mais, você também aprende no olhar. Porque às vezes você pode errar. Então, o goleiro que está do seu lado, você até acaba copiando alguma coisa. Então, assim, foi algo que eu saí dali e eu não tinha preparador de goleiro. E eu vi quão era importante os jogadores lá, que, assim, tinha muito. E não só isso, sabe, Felipe? Mas, assim, material a rodo,
bola a rodo, cone a rodo, tudo que um clube necessitava de uma formação, ali no Corinthians a gente tinha. Então, assim, Estrutura a completa, né? valorização de também não ter isso, mas ter o jogo, era algo que também motivava. Porque, assim, a gente chegava nos times e, assim, a gente aquecia com os jogadores de linha. E aí você praticamente... Cara, o aquecimento ele é completamente diferente, né? Sim. Então, assim, é até nostálgico, porque reviver assim, a gente... São lembranças muito importantes que a gente nem imagina de tocar. Mas realmente era uma caixinha que estava muito ali, que lembrando, era exatamente isso. E eu só vim ter um preparador de goleiro depois no Atibaia, que já era Campeonato Paulista. Então, assim, ali Isso já com é uma... Idade? Com 14 para 15? 13 para 14. E aí era praticamente ali o juvenil, que chamava Sim, ali, o início, era basicamente ali. E ali foi, aí depois acontece, no Juventus já não, o Juventus já era uma equipe que disputava, né, campeonatos paulistas há bastante tempo, e aí ali sim, ali eu já tive treinadores, e aí foi importante a lapidação, porque eu já tinha o contrário, eu praticamente também não cheguei jogando. Então, assim, você passa, aí muda. Porque você joga sem preparador de goleiro. Só quando você tem preparador de goleiro, você não joga. Então, você precisa viver o outro lado, que é respeitar, que é ter a hierarquia como principal alicerce. E, assim, trabalhar. Trabalhar, não torcer pelo cara errar. Então, assim, é uma situação bem, bem complicada, porque, assim, também tem o estudo, tem a escola, então já entra o cansaço, então já entram outros fatores que tá completamente ligado à tomada de decisão do cara. A vida, ela não para, então você precisa estudar, precisa tirar nota boa. E eu estudava para passar de ano, é uma verdade, tirava nota, estudar para tirar 5. Exato. Só que na minha época era o seguinte, cara, a nota era um fator importante para que você pudesse jogar. A gente falou isso com quem que foi? Com o Sérgio ou foi com o Gilmar? A gente tá conversando alguma coisa, porque Cara, tinha clubes que exigiam isso. Exato, na minha época, sim. Então, assim... o Bonequini, desculpa. Marcos Bonequini. O Bonequini que então, falou. eu também tinha que tirar pelo menos 5, né? E tinham escolas que as notas eram maiores, 6, a média era 6, mas a média na minha era 5. Então, eu também precisava dar uma ênfase de, assim, pô, tô cansado, agora eu tenho preparador de goleiro. Agora eu tô no Juventus e tô treinando tendo um desgaste maior. Treino 2 períodos, estudando à noite. Então, assim, ali começou basicamente a vida mesmo. Aumentou a responsabilidade, muito, né? Mas, assim, saber que você tem... A coisa estava fluindo ali para mim, né? Quando eu chego no Juventus. Então, pô, também jogar a Copa São Paulo foi algo muito legal. Sim. A gente tava até vendo agora as Olimpíadas e talvez a Copa São Paulo ali era as nossas Olimpíadas, né? De base. Então, você falava, cara, eu jogar uma Copa São Paulo... Exatamente. É algo que, e assim, foi... Aí a coisa começou a fluir, graças a Deus. Mas foram alicerces muito importantes que hoje eu sinto muita falta, Felipe, sobre a formação dos atletas. Tem sido algo nos times menores, uma defasagem muito grande, justamente por conta do imediatismo. Assim, eles sobem muitos garotos que ainda não estão prontos. Porque, assim, em questões que antigamente tinha, eu acho que hoje a informação ela está muito próxima do celular. A gente costuma falar muito isso. Né? Tá então, muito assim, na mão deles. Isso. E o cara acha que está pronto antes de estar pronto. Porque um cara fala que você está pronto, e aí o cara já vai pro jogo, e às vezes ele fala, não, eu tenho que jogar nesse time aí. E assim, não viveu nada, cara. Sabe? O próprio empresário, né? O empresário... O próprio negócio extra-futebol, né? Por isso a nossa... por isso que, assim, a sua profissão hoje, Felipe, ela é algo, assim, que mais do que o atleta em campo, o gestor desse ambiente é algo, assim, é espetacular. Porque, assim, o cara tratar de trabalhar os goleiros de forma igual, claro que o primeiro vai ter um pouco mais de cuidado, né? Mas, assim, é algo que eu tenho conversado muito, né? A gente conversa muito. Eu, Leandro, o nosso auxiliar, que é o Balester hoje no Ituano, e a gente conversa muito disso, sobre a impaciência desses garotos, né? Mas você sabe que isso é pra vida, cara? Não é só no goleiro?
Eu vejo hoje a molecada, por exemplo, que está estudando, eles chegam numa empresa, eles já querem ser diretores. Eles não querem passar por ser primeiro o office boy e ir subindo, não. O cara chega... E pior, quando eles escutam não, acabou o mundo para eles. E agora eu tô vendo que no futebol tá sendo a mesma coisa, né? Tem sido assim, cada vez mais também, uma situação que quando você não tem uma estrutura, eles estão vendo que cada vez mais os goleiros estão jogando novos. Você pega goleiros hoje que, assim, antigamente era muito difícil. Eu comento com uns amigos que, assim, o Fábio, ele sempre foi uma referência realmente para todos os goleiros. Mas a safra do Fábio era muito difícil também. Mas por mérito total o Fábio estar na seleção. Sim, claro. Né? Então, assim, acabou que depois da carreira, depois de mais velho, que talvez ficaria um pouco mais acessível. Mas também naquele momento, então, assim, era muito difícil para a seleção brasileira. A competitividade ela era muito grande, né? tanto de base como falou, profissional. A gente deu esse exato exemplo num programa passado sobre o Fábio e sobre a seleção brasileira. É verdade. É isso. Entendeu? Então, assim, esse também é um aspecto muito importante, que respeitar processo. As pessoas querem hoje um pouco a lei do mínimo esforço. Eu faço um pouquinho e quero algo grande. A lei do mínimo esforço. Cara, É isso algo mesmo, que, cara. assim, É isso mesmo. é muito complicado. Então, a gente que já adquiriu, passou dos 30, faz muito sentido para mim, porque eu tenho um amigo que, para mim, ele é uma referência, que é o Felipe. E o Felipe Alves, ele falou sempre para mim, Gé, a sua vida vai começar depois dos 30. Enquanto isso, meu irmão, cara, vai pegando o que você puder, vai trazendo pro seu repertório, vai absorvendo e vai vindo. Depois você vai ver, o jogo vai ficar fácil, porque ele vai passar a ser reflexo do treino. É verdade. O seu corpo vai começar a entender o seguinte, no jogo você vai fazer algo que o seu corpo está acostumado, porque ele faz isso todos os dias. Então ele já passa a ser automático, né? Exatamente. Então, até adquirir isso, os meninos acham que assim, não, acho que dá, hein? Pô, né? Então, assim, respeitar esses processos, eu acho que tem sido um pouco difícil por não viver, talvez, as coisas que nós vivemos. Eu também acho, Tem cara. subido muito rápido. Faz sentido. Muito faz sentido. Muito fácil, né? Que as coisas muito fáceis. Exato. E, assim, o clube, eu vou tocar num assunto até um pouco complicado, mas, assim, os clubes, eles têm tido pouca estrutura. E aí um atleta novo que chega já é uma lacuna para o cara pôr lá e vender e fazer sem negócio. alicerce. Então você tem hoje o Palmeiras tendo tanto sucesso com os meninos, mas assim, esses meninos estão sendo preparados há muito tempo. E quando chega no profissional, você tem o Everton, Gustavo Gomes, você tem, antigamente tinha o Felipe Melo, tinham jogadores que alicerçavam. Sim. Só que aí hoje o menino ele fala o seguinte, sabe o que, Fê? O clube vai ganhar dinheiro comigo, não é com você. É a cabeça, é o pensamento então, do garoto. Nós estamos na mesma prateleira? Sim. Mas também não querem os mesmos direitos e deveres. Só quer o ônus. Só quer comer o filé. Só quer, assim, o ônus nenhum. Assim, o bônus o cara vê e tal. Então, assim, é algo que na nossa época a gente vê e fala, cara, vocês não sabem nada, assim, sabe? Precisa passar muita coisa ainda. Você pegou a época do Fernando Diniz lá no Audax? 3 anos. 3 anos, né? Foi ali que você conheceu o Felipe Alves, então. Foi, 2014. Como é que foi trabalhar com os dois, cara? Com o Felipe... Você trabalhou com o Jennifer que você ficou com o Felipe, e com o Fernando Diniz. Eu queria muito saber como é que é. E Dalino? Com o Sidão era e o com o Marcelo Carpes. Era o Marcelo Carpes. Tá certo. Em 2014 eu chego com o Carpes. Verdade. E, cara, assim, é bem legal, assim, essa pergunta, porque hoje, muitas das coisas que eu aprendi foi nessa época. Eu vivi 3 anos, assim, fantásticos da minha vida. E eu sou muito grato a Deus, assim, por ter me dado a oportunidade de estar com esses caras. Porque, assim, olha que doideira. Essa história é engraçada. Porque eu já tinha contrato com o Audax, mas migrou. Grêmio Osasco e Grêmio Osasco Audax. Virou por conta da compra. E eu era atleta do Grêmio Osasco. Então, quando há a junção, em 2013, tudo é muito novo, porque a estrutura do Audax no Morumbi, ela era surreal, né? Ela era algo, desde o Barateiro, se criou aquela situação. Então, eles tinham muita estrutura. Quando migrou para Osasco, tinha pouco. Então, os jogadores que estavam no Grêmio Osasco era uma junção, mas não tinha nada a ver. Eram 2 CNPJs diferentes. Duas coisas diferentes. Então, o que aconteceu? De 2014 para 2015,
os 2 goleiros, o terceiro e o quarto do Audax, queriam jogar. Eles falaram, cara, aqui nós vamos ter pouca oportunidade. Jefferson, Romário e Cleiton. E apareceu uma brecha que precisava de um goleiro lá para treinar. Então, o que eles fizeram? Eu fui completar um treino. Eu não subi. Caramba. Eu fui completar um treino. Só que para mim, cara, era assim, o Audax, ele 2013 foi o primeiro ano que o Audax surgiu, né? Então, assim, foi aquele boom do tic-tac, de que jogava Todo por mundo baixo. só falava exato, dos caras. Exatamente. E eu tava ali, mas não tava. Eu vi os caras bem próximos, mas, assim, até os treinamentos eram muito longe. Assim, era outro clube. O Fernando, ele veio com o pessoal de lá e foi muito difícil o acesso. E fui completar um treino. Foi quando eu tive a oportunidade, assim, só. E fui lá, cara e com a coragem. E eu revivi os tempos de teste. Porque eu falei, cara, eu só tenho uma chance. E eu sabia que naquele momento, assim, eu queria estar com os caras. Era o Sidão e o Felipe ali, era né? o Sidão e o Felipe. E o Carpes. E aí eu fui. Quando eu fui, assim, eu lembro que eu aqueci com o Carpes, assim, do lado. Com o Felipe e o Sidão foram pro treino tático. E eu fiquei com o Carpes ali. Ele fazendo um específico comigo. E eu fui e falou, pô, se precisar fazer um complemento, você entra. E, cara, eu tava maravilhado, assim. Eu falava, olha os caras, meu. Assim, pra mim, o Audax era o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo. Uma estrutura bem legal, Era né? muito diferente, né? Principalmente por tudo que cercava. Até Enfim. porque vários caras saíram daí pra esses clubes. Sim. Isso. É um monte de jogador, né? Exato. Os Mas goleiros, assim... Felipe Alves também. todos os goleiros, Sidão. né? Exato. E aí foi quando me convidaram para ir no dia seguinte. Então, assim, eu fui fazer um teste no Audax. E passei. Que legal. E aí o Carpes, legal, eu cara. fiquei assim, foi quando eu fiquei uma semana. E aí o Carpes me chamou e falou, Jé, pô, você vai ficar com a gente aqui, cara. E eu falei, pô, eu chamo ele de Tchê, né? E aí eu falei, pô, Tchê, sério, cara? Ele falou, sério, o pessoal vai te escrever, você vai ser nosso terceiro goleiro. E ali foi uma experiência que, assim, tudo de parte tática que eu sei, eu aprendi com esses caras. Imagino. Principalmente com o Fantástico, Fernando. pô. O Fernando. Principalmente com ele. E com o Felipe é meu padrinho de casamento. Que legal, cara. Então, assim, o Felipe é mais que um amigo meu, ele é um irmão mesmo. E, assim, a minha história com o Felipe, ela é muito engraçada, porque o Sidão praticamente treinava para não jogar, porque o Felipe era assim, era o cara que jogava, né? Sim. E o Felipe conhecia o sistema de jogo, assim, como ninguém. Eram 10 anos com o Diniz. Conhecia. Então, tudo. assim, tava Diz que junto ele leva desde por o Atlético tudo. Sorocaba. É. Então, era algo muito... Só que eu via, cara, eu falava, cara, que doideira, eu nunca vi isso na vida. Ninguém tinha posição fixa. O treino era uma bola, assim, e não tinha, assim, esquema tático. O Fernando colocava os jogadores numa bola mesmo. Ocupem espaço como uma pista de carro que você precisa chegar no destino. Que Ocupem louco espaço. isso, cara. Caramba. Que da hora. Se o Felipe precisar virar zagueiro, o zagueiro vira goleiro. Não tem problema. E aquilo era muito distante, porque eu nunca tinha visto. Sim. Só que com o passar dos dias, com o passar dos treinamentos, isso foi assim, foi muito rico para mim. E aí eu fui aprendendo. Só que não jogava. A gente volta naquela situação. Eu era terceiro goleiro, treinava. Eu tentava fazer, quando tinha um reduzido, alguma coisa, eu tentava fazer as mesmas coisas que o Felipe. Mas era muito difícil. E até porque não dá pra fazer tudo que o Felipe fazia. O Felipe Cara, faltavam os ele parafusos, dava de né? letra, 3 dedos. E, cara, assim, até ia tentar fazer, mas não conseguia. Então, assim, o Sidão é um amigo particular que eu Puta, tenho. Sidão é um até hoje. amigaço meu também. Ele é um fenômeno, assim. Ele é mesmo, eu, cara. Eu vivi coisas, assim, com ele que, assim, a história de vida dele já Não, fala por si só. é inacreditável. Mas, assim, eu conheci, assim, as pessoas na essência. O Sidão na essência, o Fernando, o pai. Sabe? Então, assim, as pessoas veem o micro, né? Sim, lógico. Muito pequeno, assim. O dia a dia é muito gigante, Ele é né? igual, o dia a dia dele é igual. Então, chega no jogo, nada é estranho pro atleta. Porque ele é igual todo dia. E, assim, foi muito, muito importante para que hoje fizesse sentido para mim, porque eu passei a jogar depois dos 26 e eu tava com eles com 22. Então, eu fiquei com eles até os 25, passei a jogar com 26. E muito do que eles me falavam naquela época acontece hoje ainda. Então,
eu pude conversar com o Felipe e, assim, até que o Felipe foi um cara que, ele foi talvez o único que falou a verdade para mim, assim, muito sério mesmo. Um dia, o Diniz me chamou e falou, Gé, o Felipe tá tendo algumas propostas, eu preciso que você desça para A3 para você jogar e, se precisar, você volta para cá com o jogo. Porque você tá treinando faz bastante tempo, o jogo é diferente e tal. E eu fui. Quando eu joguei, o Felipe foi assistir um jogo da A1 e o Felipe foi assistir um jogo meu da A3. E quando acabou, eu fiquei com um sentimento assim, eu falei, cara, joguei bem. Mas tava meio assim, sabe? E ele falou, cara, seu jogo foi uma merda. Cara, você tem a pior leitura de jogo de todos os goleiros que eu já joguei junto. Caraca. Quando o jogo é curto, você faz longa. Quando é médio, você faz curta. Quando o jogo tá todo longo, você quer achar um passe por dentro. Cara, aquilo ali me matou, assim. Eu falei, nossa. Aí fiquei chateado, fiquei uma semana sem falar com ele. E aí depois ele me mandou uma mensagem e tal, e falou, meu, vamos se ver e tal. Eu falei, cara, é verdade. Assim, eu sou seu amigo, eu quero que você entenda que é realmente verdade. Quando eu voltei pro Audax, teve a compra do Oeste. Nós fomos vice-campeões paulistas em 2016. O Felipe fraturou as costelas e o Sidão jogou. Assumiu, E até engraçado que depois eu vivi no banco uma situação com o Sidão e depois jogando, né? Que foi as quartas de finais contra o Corinthians. E também nos pênaltis. E aí, nesse dia no Oeste, foi algo que mudou minha carreira também, uma conversa que o Diniz teve comigo, que o Felipe pegou conjuntivite, foi a primeira vez que eu treinei no time titular. E aí ele, cara, ele me xingava de tudo quanto era nome. Ele, assim, tinham 13 no time adversário e 10 de linha e um goleiro. Então, tinham 14 de linha, 14 com goleiro e 10. E tinha que sair a 2 toques. Caramba. Só que em 2016, a regra ainda não era nova. Os zagueiros precisavam ficar fora da área. fora da área, sim. E aí eu fui fazer a saída. E, cara, eu treinei 3 anos para fazer uma saída de bola com o time titular. E aí, cara, eu errei tudo. Eu tentei achar um passe, errei. Aí o Diniz tirou o boné, jogou no chão. Para. Sai que eu vou fazer. E ele fazia, cara. Eu sou goleiro aqui. E tocava, e gritava. E os caras davam de letra. Eu falei, cara, não é possível. Só que assim, a minha referência era o Felipe. E eu tentava fazer as mesmas coisas com o Felipe. Mas ele é canhoto. Eu sou destro. E eu não conseguia nada. Beleza. E me xingou, tal. Cara, faz isso, tal, não sei o quê. E na cabeça, e assim, o grito entrava e acabou o treino. 1h30 de saída. Minto. Aí antes disso, ele falou assim, ó, pro Jefferson é um toque só. Vocês tudo 2. Vamos ver se vai melhorar. Aí eu fui, tentei dar de primeira. Errei também. Aí ele falou, ó, vou falar uma coisa pra vocês. Tá difícil, hein? Tá difícil, vamos mudar. Vocês a 1 toque e o Jefferson a 3. Pra ver se dá certo. E aí ele chegou pertinho da minha orelha assim e falou, faz a longa. E eu buscava a curta. E assim, aí fiz a longa, cara. Pum, o cara saiu na cara do gol, fez o gol. A defesa marcando na linha do meio de campo. Você lançou lá e aí ele, tá vendo aí? E assim, acabou o treino, cara. Depois desse gol, ele acabou o treino. Falou, vambora. E eu saí, cara, cabisbaixo. Pô, tinha tomado xingo pra caramba. E aí ele sentou comigo na Arena Barueri. E aí falou, Gé, vem cá, senta aqui. E aí eu sentei e ele falou assim pra mim, Gé, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. Ele falou, você sabe por que eu grito assim com os jogadores? Você faz ideia, tem noção? Eu falei, não. Ele falou, eu preciso sozinho fazer a vez de 20 mil, 30 mil, 40 mil pessoas. É do caralho isso, isso cara. É muito louco, Tá, cara. Pra mim isso aí é não, fantástico. isso é sensacional. E aí ele olhou pra mim e eu assim, ainda não entendendo, né? E eu bravo e tal. E aí ele falou, olha pra mim. Ele falou, ó, porque o jogo não para. Se você errar a torcida vai te vaiar, vai te xingar, vai falar que você é um merda. E você vai entregar outro. Então, aqui eu faço sozinho 40 mil pessoas na orelha de vocês. Por isso que a gente tem sucesso. E, às vezes, não é para menosprezo, não é para diminuir. Muito pelo contrário, eu conheço vocês, a vida, a família de vocês. Legal. E aí ele falou assim, e vou te falar mais. Você tem tudo melhor que o Felipe. Só que você põe ele num pedestal, cara. Você quer fazer tudo o que ele quer fazer.
E assim, ele começou a falar umas coisas pra mim. Eu falei, não é possível que ele tá falando que eu sou melhor que o Felipe. Sabe? Porque minha maior referência era. E ele falou, cara, seu jogo curto é melhor, seu quadril é melhor, você é mais rápido, mais habilidoso. O Felipe só tem uma coisa que você não tem. Frieza. Inteligência. Aí eu virei pra ele e falei, pô, tá me chamando de burro? Aí ele, não, cara. Tô falando pra você que ele pensa antes de fazer. E você só escolhe fazer quando a bola chega no seu pé. O Felipe já tem, no mínimo, quatro opções de passe. Ele só executa. Então, assim, alonga sempre no pente. Isso aí. Só que você, às vezes, a bola tá dominada no seu pé. Como que você faz a longa? Domina ela um pouco mais pro lado. Só que você tem uma coisa que o Felipe não tem, meu amigo, que é o jogo de sola. Eu nunca vi um cara jogar de sola que nem você. Pode estar seco, pode estar molhado. E assim, na minha cabeça, eu nem imaginava que ele pensava isso de mim. E fez sentido, porque eu falei, por isso que eu tô aqui. Eu sou bom também. E aí, cara, essa conversa mudou, assim, a minha forma de ver. Top. Meu, E- sensacional, E nisso cara. o isso daí. Felipe veio com o olho tampado, assim. E aí eu pronto, né? Falei, cara, vou jogar. Pô, sou bom. O Felipe tá com conjuntivite. Vou jogar. Eu tenho tudo melhor que ele, menos inteligente. Sou bom. O Felipe jogou com um olho só, cara. Ah, Caraca, velho. Com um olho grande, assim, e jogou, cara. Dando de letra. Só que, assim, os times não nos pressionavam também. Sim. Era aquele momento muito... Sim. Era né, muito inovador Ninguém isso, né? pressionava. Então, era mais fácil. Acabou o jogo, cara, e aí nós concentramos. E eu concentrava junto com ele. Acabou o jogo, nós voltamos para concentração. E aí eu fiquei bravo com ele. Eu falei, cara, um jogo para você não muda nada. Um jogo de Série B muda a minha vida. Por que você não deixou eu jogar? E aí ficou um silêncio no quarto, mano. Sentado assim, cama com cama. E amigo mesmo. A gente é irmão. Ele falou que se eu deixar você jogar, eu não volto nunca mais. Caraca, velho. É. E Esse é aí- o futebol, cara. Esse é o futebol. Esse é o E futebol. aí eu falei, para, Felipe. Ele falou, irmão, um dia você vai entender o que eu tô te falando. Não dê uma brecha pra ninguém. Jogue do jeito que você tiver. Mas só não vá lesionado ou, assim, sem chance. E aí E então, essas coisas, assim, formaram quem eu sou hoje. Caraca. Sabe? muito bom. Porque, assim, o jogo em si hoje é muito mais fácil para mim. Porque virou uma característica, eu tenho respeito dos adversários, porque a análise mostra isso, de achar um passe. Mas, assim, voltando um pouco nisso, uma das coisas que a gente vê que tem, por exemplo, não sei se isso acontece com você, Felipe, mas quando ele fala da sola, ainda há um domínio e 2 passos para trás para fazer uma longa, que é uma coisa que, assim, isso não existe. Não existe. E o domínio esse orientado tempo. já... Então, assim, o domínio, ele é 80% da ação do Você já goleiro. prepara, né? Entendeu? Então, assim, a gente está falando do pé, e o princípio é pegar. E por esse momento que a gente viveu, parece que foi tirado um pouco do ser goleiro. Porque, assim, a bola não vinha para jogar com a mão. Quando vinha era para garantir mesmo. Mas era um jogo que, assim, eu aprendi que o pé... Ó que loucura. O pé te dá confiança com a mão. Mas a mão não te dá confiança com o pé. Caraca, legal isso, cara. Olha que corte Muito fenomenal bom. que nós temos aí, cara. Eu Caralho. tenho que dar uma cortada Vamos lá. agora, porque olha como é muito louco, gente. Isso aqui é uma aula, viu? O homem Porra! tá dando uma Pô, aula, isso aqui, cara, é o que você costuma falar, é um curso gratuito, eu cara. falo, sem rebote é isso. Esse é o sem rebote. Jogar com o pé hoje é o que mais procuram. E é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Você falou tudo que eu sempre passo para os atletas que eu tenho a oportunidade de trabalhar. A parte técnica ela é importante. O gestual, para você ter facilidade de fazer as ações, né? Seja uma bola longa, seja uma bola de meio, uma bola na lateral, enfim. Mas o entendimento do jogo é o que vai proporcionar isso. Então eu precisava dar um corte, Pra poder... porque assim, se eu não entender o jogo do meu time e do adversário, que hoje é a análise,
eu não vou conseguir fazer nunca, por mais habilidoso que eu seja. E nem é uma questão de inteligência nesse caso. Não, é leitura é leitura. mesmo. É 100% Que é o leitura. que a gente fala inteligência. É. É a inteligência de jogo. Não, sim. Né, o Fernandão? Meu, é muito cirúrgico. Mas eu falo isso porque tem gente que vai achar que a gente tá falando de inteligência mental, escolar. e não tem nada a ver. Não. Não tem nada a ver. Uma coisa completa a outra. Né? É. Não adianta Isso. você ter leitura e não saber executar. Né? É. E Então, o cara, jogo, muito claro isso pra mim. cara. Muito o legal jogo isso aí. também, ele te dá algumas coisas que você não treina, né? Então, assim, por mais que você treine para fazer, às vezes tem um jogo que você tá com a sua leitura um pouquinho atrasada. E que faz parte, E né, mesmo cara? que treinando, você não pode colocar seu time em risco. Por que eu falei isso para vocês? Porque por tempos eu fiquei muito marcado por ser bom com o pé. E eu nunca quis isso. Minha busca, ela sempre foi para que as pessoas me olhassem como goleiro. Sim. Só que por ficar tanto tempo no Audax e jogando esse sistema de jogo, por vezes eu achei que esse era o jogo mais correto. Esse é 1% de 100. E aí você praticamente briga com 99, achando que por conta da sua característica, você faz parte de um todo. Você Sim. não é o todo. Você é um alicerce importante, mas você, assim, é desafogo. Você não é 10. Perfeito. Eu nem 10 sou 12. É. Mas, assim, brincadeiras à parte, assim, então, assim, estar muito conectado com o time é realmente saber o que o jogo pede. Por melhor que você seja, a gente enfrenta hoje nos campeonatos paulistas, o time do Red Bull Bragantino, que, na minha opinião, é o time que mais pressiona alto num tempo maior. Perfeito. Então, assim, é uma escola e mudando o treinador, eles fazem isso. A linha tá no meio de campo. E por vezes você fala assim, É filosofia o cara do clube, é né? uma filosofia do É. clube, é isso. Então, assim, por mais que você treine para fazer algo que dá para fazer, tem as brechas e você treina e consegue analisar, mas o jogo, por vezes, o domínio, o passe do atleta, seu companheiro precisa ser bom. A sua ação já precisa ser desenhada. Só que às vezes você treina assim, olha, quando você receber do zagueiro, você pode jogar ela na diagonal que o cara vai estar livre. Às vezes no jogo não. É verdade. Porque há um atraso ali. Então, quer dizer, você faz o que você lê, ou você faz o que ou põe em risco uma situação, entendeu? Eu falo muito isso Cara, no estudo de pênalti. Porque eu sempre falo pro Leandro, eu falo, cara, e o Leandro fala isso pra mim. A gente dá um braço, mas o feeling é teu. Sempre. É. E não perde o feeling. Porque você fica naquela, pô, eu vou no vídeo, eu vou no meu. O cara Eu pode fico, mudar. eu fico respaldado e deu certo isso, assim, no Ituano. Nós fizemos uma análise minuciosa com o nosso antigo treinador, que era o Gilmar Dalpozo, que também foi um goleiro. E na hora do jogo, eu li completamente diferente dos treinos. E é um atleta, até hoje está no Juventude, o Jean Carlos, um fenômeno batendo na bola. E ele batia de 10, 9 pênaltis cruzados. Só que talvez por saber que trabalhou com o Gilmar, ele, cara, na hora ele abriu muito. Ele falou, vou inverter, vou trocar. E eu fui na paralela. E peguei caramba, o primeiro isso é pênalti fantástico. da disputa. E aí o Gilmar deu risada e falou, cara, sim. Então, não perder o feeling é importante. Mas, assim, estar conectado com o time também, hoje, isso é muito amplo, né? Porque a rede social, ela tá aí e o cara perde o jogo, posta uma defesa. Então, não casa. Parece que tá muito assim, eu me vendo e o meu time tá... Cara, assim, tá tudo bem. A rede social, ela é um braço, mas conectado, né? Com o time. Claro, claro. Então, tá muito assim. E, assim, hoje as pessoas têm dado uma ênfase muito grande nisso. Mas, assim, o alicerce é esse, basicamente, assim, o que eu vivi nessa época foi algo muito importante que hoje faz total sentido, porque por mais que você seja bom, você precisa de gente para fazer. É verdade. Então, eu não posso achar um passe por dentro num volante que ele não tem uma técnica. Perfeito. Eu tenho um zagueiro que ele não é tão construtor, então o time adversário vai definir o lado dele como principal pressão, Sim. né?
E aí você vai Então, tentar evitar o E a- máximo E possível. aí você faz o contrário. É. Se eles querem tirar a volta, eu preciso fazer a volta. Seja por cima, seja por baixo, ou seja por dentro, para voltar para lá. Então, o time quer ir para o outro lado, você volta para onde ele não quer. Mas muito treinado e sem colocar principalmente nós em risco, porque atrás ninguém nos defende, né? Só a Passou rede. já era, né? Passou um Se der a abraço. bola no meio, o cara perde a bola, você toma o gol, a culpa é sua, que saiu jogando pelo sim. meio. E por falar em Sim. culpa, muito legal, eu queria saber, assim, a gente entrou nesse assunto de Fernando Diniz, eu queria Sim. saber como é que era o respaldo que o Diniz dava para os treinadores de goleiros, Ah, tanto o legal, Carpes quanto o Idalino. Idalino. Aliás, um abraço pro Idalino, saudades dele, nunca mais falei com ele. Dalino, parceirão. Dali- parceiraço. Não, e ele o Dalino é um... Não, ele é gente É boa mais, demais, é cara. mais um amigo que, assim, o futebol nos deu, falo nos, porque todos os goleiros que trabalham falam a mesma coisa. O Idalino é um cara Não, ele é sensacional. Não, eu fantástico. tenho, Ele é eu tenho que fantástico. contar uma história do Idalino. Conta. A gente fazendo a festa do dia do goleiro, lá no CT da Barra Funda. Aí eu apresentando lá, olho na arquibancada o Idalino. Aí eu fui até o portão, né? Oi, Idalino, o que você tá fazendo aí? Eu tava dando uma passadinha aqui, vi que tava tendo um evento, entrei. Falei, você tá de brincadeira, vem pra cá, Aí você cara. botou ele pra dentro do campo. É. Aí nesse momento eu tava fazendo a minha apresentação, quando eu vi que ele tava atrás do gol, falei, eu vou buscar essa bola nem que for, meu. E aí que eu fiquei, porque, porra, é o Idalino, Muito. cara. Um abraço, cara. abração. Fantástico. Abraço, meu Mas irmão. conta pra gente como é que era esse respaldo que o Fernando Diniz dava para os treinadores de goleiros. Porque a gente precisa saber, porque assim, a gente sabe que tem muito clube que o cara fala, eu quero que jogue com o goleiro. Só que É. na hora que o goleiro toma É. o gol, o treinador vira as costas. Exato. Você vê pela imagem na TV, Exato. o cara vira as costas, puto. Então como é que era isso? O Fernando, ele assim, é uma opinião minha, tá, Jefferson? Porque eu vivi isso talvez no maior momento, né, do Brasil. Eu falo que eu não lembro outro treinador que fez no futebol brasileiro o que o Diniz fez. De tanta rotatividade, Sim. de tanta posse de bola em lugares que não eram habituais, enfim. Tudo muito treinado. Então, assim, não tinha nem espaço para que coubesse algo de culpa para os preparadores de goleiro. Porque Isso é os legal. treinos eram muito voltados para o esquema de jogo. Então, assim, nós fazíamos... Não era o indivíduo, né? Era o Não, grupo, né? Exato. E, assim, o Marcelo cuidava e o Idalino cuidava da área do goleiro, obviamente. Mas, assim, o início dos trabalhos, assim, eu não me lembro qual foi o início que nós começamos com o punho. Então, assim, eram muitos Parte inferior. muitos trabalhos primeiros com os pés e eles também, até inteligentemente, aquecia muito, vascularizava muito e subia a temperatura fazendo o trabalho com os Com os pés. pés. Então, assim, chegava um momento, depois de uns 15, 20 minutos, nós não precisávamos fazer nem punho, a gente já podia ir direto para a queda. Legal. Então, depois a gente fazia a parte do goleiro. Então, assim, realmente, são profissionais de uma outra escala. Então, assim, tudo era muito desenhado. Nós tínhamos poucas semanas cheias. Então, tudo muito fracionado. O que era pé, o que era a nossa parte de saída de gol, de proteger baliza. Então, tudo era muito alicerçado. E aí, quando o goleiro errava com o pé, assim, ele mesmo se colocava e falava, cara, fez, mas mais acertou do que errou. Então, assim... E é isso. É isso. É isso. É que fica vistoso o gol. Exatamente. Mas vou dar as devidas proporções aqui. Um acidente de avião. Quando ele cai, é uma notícia bem... O cara faz 70 mil horas de voos, né? Exatamente. Né? Então, mas se isso. pegar, né, o goleiro hoje, lá do São Paulo, que eu tenho a estatística, é muito mais com o pé do que com as mãos. Muito mais, né? Muito Muito mais, mais. muito mais. Você pega 8 minutos de ações de goleiro, pelo menos 6 minutos é com o É pé. com o pé. É isso. É aquilo que eu falei. É um caminho que não tem mais volta. É isso, é daí pra mais, né? Só que aí, né, sem fugir do assunto, o Diniz monta a estratégia
pro goleiro jogar O com goleiro os jogar. isso aí. É. que é uma coisa que aí também, por isso que o Fábio tá conseguindo jogar, Exato. né? Que é um goleiro que vem de uma outra geração Não, onde totalmente. bola pelo meio não existia. Não, e a gente sempre escutou que goleiro de jeito nenhum no meio. É. Ou você quebra nas laterais, ou... E o romper linhas é mais curto por dentro. É por dentro. É. Muito mais. Muito É mais verdade, rápido, é né? verdade. Então, assim, esse alicerce, assim, e eram muitos vídeos, né? Porque, assim, o Carpes, ele já estava há mais tempo, então ele veio pro Osasco Audax, já do Pão de Pão de Açúcar. açúcar. Então, eles já trabalhavam Perfeito, juntos há muito perfeito. tempo. Então, assim, era uma comissão técnica, tanto que o Diniz leva até o Carpes, que eu fiquei feliz da vida quando ele levou o Carpes para a seleção, porque realmente foi talvez uma retribuição de tantos anos juntos e naquele momento estarem separados pela naturalidade do Claro. futebol e suas carreiras, mas era algo muito, muito bem treinado, muito bem alicerçado e mostrava em vídeo que o erro nem era do goleiro, era porque talvez um jogador Sim, não estava sim, onde ele devia deveria estar. estar, Certeza. Sim. É. entendeu? Perfeito, Então, é. assim, é muito amplo Fantástico. mesmo. Fantástico. Então, assim, trabalhar com os dois, eu trabalhei menos tempo com o Marcelo e mais tempo com o Idalino, Idalino. né? E aí foi um Paulistão e uma Série B. Mas, assim, quem praticamente me aprovou lá foi o Carpes, né? Então, a gente poder se enfrentar hoje, dar um abraço nele quando a gente se enfrentou o Corinthians e tal, são amizades que a gente leva e trabalhos realmente é uma referência para nós. Porque a gente sempre lembra, né, dos preparadores nossos de goleiro e são caras, assim, que eles estão no maior escalão para mim, junto com o Leandro, porque são gestores de ambientes fenomenais. Porque, assim, por mais que naquele momento, pro Idalino e pro Carpes, o Felipe jogava mais, mas o que esses caras treinavam a gente era para uma oportunidade. Não é que nem numa Fórmula 1 que Não os caras é, cara. eles só priorizam o Exato. número 1, né? E assim, a gente Muito tinha legal que... isso A aí. gente almoçava, a gente tinha aposta, o Idalino colocava umas batidas médias em gols, que se tocasse no chão, ela ficava mais dominada pro atleta. Então, batendo no chão e na rede, valia 3 pontos. E tinha almoço, e tinha umas coisas assim legal, que cara. era assim, a gente era... E é muito amigo, até semanas atrás eu falei com o Idalino também. Então, assim, são caras que são referências não só para vocês, mas para nós, viraram realmente Muito figuras que a gente lembra e hoje faz muito sentido, né? Então, ter esse trabalho e essa comissão é difícil. Ter esses treinadores, que nem você falou, né? Do cara assumir mesmo a responsabilidade. E aí, o Pix, ele é gratuito, né? Então, é mais fácil transferir do É que verdade, assumir. é Então, verdade. assim, quando você tem uma comissão... E os goleiros também, muito fechados, assim. É algo muito mais... Quando o erro vem, tá todo mundo na mesma sintonia. Então, o erro entra dentro daquele ambiente de uma forma muito serena. Não tem potência de erro. E, cara, vai acontecer. Claro. E a gente já salvou muito mais do que errou. Então, vamos embora, vamos para frente, na sabe? verdade, é uma coisa. Quando tem planejamento, tem ambiente e isso. tem a gestão desse ambiente, o erro ele vai acontecer porque Vai. faz parte, é jogo, É isso. né? Só que ele está controlado dentro do ambiente. Aí que é a questão. Quando tá desorganizado, é um jogando culpa no outro. E aí vem uma cachoeira de porrada, né, cara? Porque essa cachoeira de porrada vai vir da imprensa, que não tá no Sempre. dia a dia. Sempre. E sempre. é o papel dos caras, né? Sempre. Que é o papel, É o papel dos é caras. o que mais se vende. Como né? falar, notícia Mas ruim é isso notícia que boa, o né? Jefferson tá falando, talvez eu não tinha escutado do Diniz, todo esse formato de trabalho. Eu E por isso que é sabia legal existia. saber. É. Foi Né? muito legal essa pergunta. E uma coisa que você falou, porque a gente treinava muito para um jogo. Sim. Mas foi uma escola, né? Porque hoje você vê os 3 goleiros que você falou, o Felipe, Sidão e você, são referências de jogar com os Na pés. questão dos pés, Sim. né? E são caras que usam isso hoje. Por exemplo, Exato. você é irritante jogar. É irritante, eu vou assistir cara. você jogar. Primeiro que eu queria falar que eu te xinguei no Allianz Parque. Então, você pegou uma bola do Gabriel Menino que desviou, velho. Que você pegou com o joelho.
Aí você pegou uma do Veiga seca de fora, assim, plástica. Pegou uma do, acho que do menino Era também. ele em que cima você da tava linha. xingando, né? Não, e aí ele pegava, Verdade. aí ele pegou uma bola, levantou a cabeça, pum, no peito do cara. Eu falava, batida cara, sacanagem. que filha da Voleio puta esse dele, Não, cara. e uma outra coisa Só dele, que eu já tinha agradecido muito, porque aquele com o Fagner me deu um tesão quando você pegou aquele pé. Porque não é só do Corinthians, é do Fagner, irmão. Aquilo me deu... E aí, bicho, aquilo foi do caralho, obrigado, velho. E uma obrigado. outra coisa legal, característica dele é a força, a explosão, o jeito que ele chega forte na Não, defesa, é um né? cavalo jogando. E é isso que eu tava falando, porque não só o treinamento no momento, mas a escola do Diniz, né? É. Também que os três, o Felipe foi pro São Paulo, né? Os caras continuaram sim. a carreira e continuaram usando isso com uma importância do tamanho do mundo, assim. Então, isso Os foi jogadores, muito legal. aquela safra foi muito boa, né? Você vê que os jogadores hoje estão jogando em alto nível, Tietê, né? Todos conseguiram. E os jogadores que, então, assim, o cara que acabou tendo a oportunidade de trabalhar com o Diniz, ele joga em qualquer esquema tático. Legal. Porque ele circulou por várias posições, assim, né? Então, assim, ele tem coragem de jogar de zagueiro, de volante. Caramba. Era até engraçado que a gente ficava conversando entre nós, assim, na época, né? E, assim, falava, cara, se você sair daqui hoje, você joga em que posição? Da hora isso. Porque É você falava, mesmo? eu não sabia se o Tietê Muito era que lateral legal. direito, volante, zagueiro, e aí até se encontrar mesmo pós ali, porque você fala, cara, eu tô muito corajoso, mas você vai para um time que os caras não estão tão corajosos que sim. nem você, porque assim, uma das coisas que eu mais aprendi e que nos dá, talvez esse sentimento você tem, o Felipe tem, o Guga tem, eu também tinha, mas assim, o gol nos dá medo quando a gente está jogando com os pés. Então, quando você consegue trabalhar tanto a ponto de esquecer que o gol tá ali, você joga em qualquer lado do gol. Você joga na frente, você joga um pouco mais atrás. Com posse, você é atacante. Você não é goleiro mais. Então, o gol, quando você faz um reduzido e coloca os goleiros num quadrado pequeno, o cara joga aqui, ali, e ele vem por dentro, ele faz uma parede. E principalmente quando ele faz coringa, porque os goleiros estão cada vez mais trabalhando com os jogadores de linha. E quando ele vem para o gol, é só fazer isso. Só que o gol nos dá medo. Então você fala, cara, quanto mais eu me livrar da bola, não. E não precisa ser assim, Nunca né? tinha pensado Exato. nisso. Eu também não. mas é verdade. Eu também não. Mas O precisa medo é o respeitar. gol, não é a bola, não É, você tem medo da bola Você passar e o vai gol a bola sai. Se eu passar tô de fora você. do gol, você quer fazer a ação mais rápida possível para voltar para proteger o gol. Perfeito. É isso Porque aí. nós criamos na ideia de que nós somos protetores do gol. Então, quando você está com a bola nos pés, você já é um atacante onde o gol, o atacante não está sabendo o que está acontecendo atrás. Então, por que você não pode tocar uma bola na linha do gol? Antigamente era proibido. Proibido, é. Mas desde que você tenha autonomia, treino para fazer, Sim, faça. Isso. Se você não tiver... Então, assim, depois isso serviu muito para mim, porque depois que eu trabalhei com o Fernando, eu falei, cara, muito fácil. Eu tenho a minha bola média e longa como uma das características minhas, e de reposição. Se eu jogar com um treinador que pede um jogo curto, eu tenho. Um jogo longo, eu pego. Se um jogo médio, é mais fácil ainda. Bom. É só você tá... Então, assim, acabou que depois desses 3 anos, ficou muito, muito fácil trabalhar nesse aspecto pé. Gol, aí são outros quesitos. Porque você conseguir passar segurança, e só para concluir, que eu falo pra caramba, quando eu mais jogava na linha, eu queria ter um goleiro que me passasse segurança. Sim. E quando eu vim pro gol, eu falei, cara, a única coisa que eu tenho que ser é quando o cara chutar uma bola, ele saber que ele pode atacar, que tem um goleiro aqui que vai defender. Então, isso veio muito forte quando eu conheci o Leandro, e o Leandro foi um treinador que eu pude mais desabafar, e ele fez o Leandro mudou minha carreira, assim, como goleiro. Ele tem um jeito diferente do Carpes e do Idalino, né? muito. Uma questão mais voltada para pro raciocínio rápido, do cognitivo, né? Exatamente. Então, assim, bem rápido. Quando eu saio do Santo André, eu tenho algumas propostas, acabo o Paulistão, e eu fico, assim como o Felipe ficou com o Diniz, eu fiquei alguns anos com o Carpini, que hoje está no Vitória, Sim. e ele me levou para os times junto com ele, e acreditando muito em mim, e eu acreditando muito no projeto. Mas era complicado, porque você ficava 4 meses num lugar, e depois você precisava um segundo semestre e tal. E ali apareceu uma oportunidade para a gente ir para a Ferroviária.
na Série D do Brasileiro, e foi um baque pro mercado, porque eu já tinha jogado anos seguidos de Série B, e fui para lá. Quando eu fui para lá, eu sabia que o Leandro estava lá. Então, para mim, foi algo que, além do treinador, eu sabia que eu ia estar com um dos caras que era referência na preparação de goleiro. Mas, quando eu conheci o Leandro falou para mim assim, eu não esqueço dessa conversa, e ele dá risada. E eu falei assim para ele, Lê, que prazer trabalhar com você, eu sempre vi seus vídeos e eu sempre quis te conhecer e tal. E segue muito, né? Os goleiros sempre comentam sobre isso. E ele falou, cara, legal também, a gente sempre tá jogando contra e tal. E ele falou, já vou te falar uma coisa, o pé eu não preciso nem treinar. Porque você já conhece o treinador, você sabe o que ele gosta, você já conhece o esquema tático. Mas eu acho que dá pra gente dar uma melhorada aí na sua questão como goleiro. Isso casou muito, que era o que eu sempre quis. E aí ele falou, ó, eu acho que a gente pode aumentar um pouco mais a amplitude do braço, você é um cara muito forte. Ele foi falando de coisas assim que eu falava, cara, esse cara me conhece mesmo. Ele falou, você não precisa correr, só que você corre e passa da bola aonde você consegue ter uma força de sair do lugar e alcançar a bola. Se você sair do meio do gol, você chega na trave. Então, às vezes, você dá uma passada a mais e cai encurtado. Então, suas pernas muito curtas, o braço muito curto, e a gente precisa esticar seu corpo. Puta análise, né, cara? E aí eu falei, cara, esse cara, meu, ele vai me entregar tudo que eu preciso. Eu falei pra ele, Lê, o que você quiser fazer, cara, de trabalho comigo, eu tô disposto a arriscar. Porque eu tô na D, irmão. Eu vim pra cá sem vaidade nenhuma. Isso que é legal, cara. Eu vim pra cá pra aprender e tal. Cara. E aí ele começou a fazer uns trabalhos comigo de academia, e assim, o Leandro trabalha muito, hoje em dia, assim, falo vocês porque eu te conheço, Felipe, vocês fazem um trabalho, é muita transferência. Isso. É um trabalho de E vai academia pro campo. voltado para o campo, e no campo é completo. Aquele trabalho que foi feito inicial. Então, assim, há uma junção muito importante. E quando ele falou isso para mim, ele começou a fazer os trabalhos de academia, e o Leandro não usa peso nenhum. O Leandro só usa elástico. Porque o elástico, ele te dá concêntrico e excêntrico. Então, você não fica volumoso, você fica forte. E essa força eu já tinha. Então, eu só precisava adaptar para uma situação mais explosiva. Sim. E ele falou, vou te falar uma coisa que você vai ficar bravo, mas é verdade. Eu vou te treinar para tomar gol. Eu falei, não. Aí é loucura. E dei risada. Ele falou, é verdade. Porque se você pegar, que você pegou. Eu preciso te alongar. O que eu tomava de gol, cara, no início do trabalho, Filipão, era brincadeira. A bola quicava no cantinho, cara. Pá. E aí falava, calma, é só o início. E aí, de tanto fazer, minha musculatura não tava, e aí eu tive uma distensão no bíceps. E, cara, vambora. Amarrava, fazia kinésio, bandagem, e ia pro jogo, ia pro treino. E aí foi. Nós não passamos da primeira fase, mas o Leandro falou para mim, quando ele me conheceu, que eu só conseguiria ter sucesso no Paulistão. Eu conheci ele em maio e eu teria só sucesso em janeiro do outro ano. O que aconteceu? Na minha cabeça eu nem imaginava que eu teria a oportunidade de ir para o Brasileiro da Série B no mesmo ano. Porque nós não passamos da primeira fase na Série D, eu achei que meu ano tinha acabado e ainda era final de julho. E aí eu estava disponível no mercado, e aí o Ituano me fez uma proposta de empréstimo para vir para o Brasileiro. O que acontece? Eu estava muito treinado, num nível de Série A, mas eu estava na B. O gol estava pequenininho, cara. Aí a confiança vai lá em cima, Eu estava né, jogando contra o Bahia, contra o Grêmio, e assim, ele via meus vídeos, e ele fazia análise dos meus vídeos na Ferroviária, porque até então eu estava emprestado e eu ia voltar. E foi o ano de 2022 que nós quase subimos para a Série A. O Ituano, nosso último jogo contra o Vasco, infelizmente nós não subimos. E ali o mercado me enxergou como goleiro, e era tudo que eu queria, então muito por conta dele. E aí depois, muito feliz da gente poder ter a oportunidade, que o Ituano contratou ele, e a gente passou a fazer tudo isso com condições melhores, com umas situações melhores, estrutura melhor. Então hoje a gente junto é algo que eu falo, que na minha carreira o Carpes, o Leandro e o Dalino foram a nível mental e de ser humano, foi muito importante. Agora, como goleiro,
assim, quem lapidou mesmo os meus defeitos foi o Leandro. Então, assim, a gente faz um trabalho muito legal lá. Então, conhecer esses caras, assim, foi praticamente o ápice, assim, para mim como goleiro. E hoje poder desfrutar de amizades como essa, principalmente, assim, a de vocês, que esse é um projeto que a gente consegue falar disso, que eu sinto muita falta nos lugares. Não tem nos programas de televisão goleiros falando sobre goleiros. E então a gente está aqui hoje, eu poder abrir um pouco dessas minhas particularidades, é muito legal para mim, eu fico muito feliz. E assim, é algo legal que pra eu acho... você, você imagina pra quem tá assistindo, Cara, cara. precisa Porque você mais tá dando isso. uma aula aqui, cara, não é, Fê? Pô, E Guguinha? É legal, e o que ele tá falando, a nossa ideia era justamente É? essa, era ter Essa é a proposta. Essa é a proposta É. do programa. Inclusive, você que tá assistindo, ele tá falando do Leandro Franco, que é o treinador dele no Ituano. Que rasgou elogios a ele que aqui. falou super bem dele. É. Inclusive, se você tá assistindo aí, vai no nosso segundo episódio, que é com o Leandro Franco. Isso, Segundo ou terceiro? Segundo. Né? É, Não, terceiro, porque a gente tem o terceiro. primeiro que terceiro é... episódio, que foi uma aula, É. um curso Isso é um grátis, como eles complemento falam. da aula, do Que curso. Foi, cara, foi demais. Ele explica tudo bonitinho de como ele trabalhar, por que ele trabalha assim, como ele trabalha, o que ele separa para cada goleiro, o que cada goleiro precisa. E, cara, foi uma aula e muito legal você falar dele, porque a gente volta num outro programa que a gente já fez muito legal. e que chancela exatamente o que a gente falou naquele programa. E eu Legal, ia pedir um até... complemento. Eu até ia falar assim, eu ia pedir pro Jeff fazer o seguinte, falar, pô, o Leandro rasgou elogios, elogia um pouquinho ele aqui também, daí ia brincar, nem precisou, Nem cara. precisou. Porque ele já falou tudo que, pô, a gente imaginava, mas olha como a visão do atleta é diferente, né? Eu enxergo o Leandro Franco, tudo isso que você tá falando, desculpa, mas assim, é a minha visão aqui do lado de cá. Agora, você que trabalha com ele, é outra história, cara. E os dois, o bate-bola dos dois naquele programa foi um Foi espetáculo. Não, Não, e é sensacional. muito legal, assim, até uma das coisas que eu falo dos treinadores de goleiro, assim, eu quando conheci o Felipe, eu até brinquei com ele, quando ele me treinou, eu falei, cara, não é possível que esse cara não tá num time. É um cavalo, né? Falo isso aqui É um pra esse absurdo. cara direto, É cara. mesmo? Eu sempre falei pra ele, É. eu ficava indignado, eu falava, cara, como que o Felipe não tá num clube? E eu falei assim, claro Foi que mesmo, tem... nós sentamos conversar lá no campo. E assim, a gente acabou o treino, É. a gente ficou sentado no canto. E assim, eu nunca, em 2018, isso, quando nós nos conhecemos, eu nunca tinha tido em lugar nenhum um treino tão próximo ao jogo. Porque que esses caras trabalham são as situações reais do jogo. É isso aí. Claro que você precisa fazer uma situação de velocidade, de uma bola de um lado, de outro, até como uma situação de dar uma gastada de Sim, energia. Às vezes o sim. treino não atingiu o que você quer, então você Perfeito. fala, pô, vamos fazer um complemento e tudo mais. Mas o que esses caras têm, e eu admiro assim demais o trabalho do Felipe também, porque é muito voltado para o que o goleiro precisa É mesmo. isso aí. Individualização de carga. Gente, nós não somos iguais. Eu não tenho a mesma força que você, É Fê. verdade. O Felipe não tem do Guga. Então, assim, nós não podemos fazer um treino explosivo numa academia com a mesma carga. A gente pode evoluir e chegar, mas o início, ele precisa ser individualizado. Concordo. Então, respeitar também que um não é igual ao outro, que às vezes você pode chutar uma bola no canto, numa distância, o cara vai dar duas passadas, vai cruzar e vai fazer a entrada. É verdade. Que é uma situação que, assim, talvez o outro não consiga. O outro precisa fazer Então, a queda. não há comparação. Por isso que eu falo, o Leandro tem um espaço na minha vida, assim, único, e o Idalino, outro, o Felipe, outro, o Carpes, outro. Então, assim, é uma junção de coisas que você fala assim, cara, eu levo tudo isso que eu vivi com esses caras para dentro de campo. É. Porque em algum momento alguém me lapidou em algo. Então, poder, sabe, desfrutar disso e principalmente desse convite, assim, que é muito rico para mim, e estar com vocês aqui é muito legal, porque a gente consegue encorajar também, assim, as pessoas que não têm, talvez hoje, uma certa oportunidade, mas ainda tem sonho, tem gasolina para colocar. Falou tudo. Então, falou assim, tudo. eu acho muito importante esse projeto nesse sentido. Lógico que, como vocês falaram, né, é um início, era um sonho, era algo, mas assim, já deveria ter esse programa há muito tempo atrás para que as pessoas pudessem entender um pouco do que a gente vive. É. Porque todo mundo sabe ser goleiro. Não. Não, é muito Você muito pode peculiar. achar que sabe pegar uma... Ah, essa bola dava.
Ah, mas essa aí... Esse acho é que braço curto, hein? Braço curto, dinossauro. é dinossauro. Acho que essa bola não cabia uma mão de cima, não. Ah, mas falhou, hein? Falhou, hein? Se mas- vai de mão trocada, pega. Se vai de mão trocada, pega. Cara, isso Mas falhou, hein? Ah. Esse chute aí no canto, falhou. Goleiro de time grande não pode tomar esse gol. Essa tinha que ter segurado, É, né? pra segurar, Cara, pô. então, espalmar, pô, por que espalmou assim? Então, assim, falta pouco isso nos veículos de comunicação, porque é uma comunicação mais limpa. Uma comunicação de realmente quem conhece, quem viveu, né? Então, assim, os caras, eles têm uma importância, assim, da preparação. Nós somos só o final, o produto final, mas o princípio inicial são esses caras. E hoje o quanto Verdade. é importante para nós goleiros quando a gente está trabalhando diariamente com um cara que a gente confia, que a gente sabe que a gente está evoluindo dia a dia. Exato. E eu já falei pro Felipe isso aqui, na época que o Felipe me dava treino todo dia, era uma época que eu sentia que eu evoluía todos os dias e que eu ia pro jogo sabendo que eu estava no melhor que eu podia estar. Era o melhor de mim naquele momento ali. Então, depois que ele foi pro São Paulo, eu continuei treinando e os treinadores da Fechando Gol são todos muito capacitados. Muito. Mas eu bons. tinha um lance com o Felipe, porque o Felipe tirava de mim, ele me cobrava, ele tirava de mim porque pessoalmente a gente tem uma relação. Sim. Então ele conseguia ir num lugar que outras pessoas talvez não tenham intimidade comigo. Até podem achar ali onde é defasado, mas não tem coragem de falar. E ele me tirava, e às vezes eu ficava puto com ele, pelo jeito que ele falava. Mas ele tirava de mim algo que só ele conseguiu tirar. E foi onde eu cheguei mais longe, que foi na época que eu estava na seleção de futsal, e que eu entrava na quadra e sabia que eu ia dar o melhor de mim, que eu ia ter o pronto, resultado, que eu estava pronto. Então, é o que você Exato. está falando, hoje em dia você tem uma sorte, né, de estar com o Leandro, que é um cara que você admira e que te admira, e essa troca, essa relação de vocês te faz um cara melhor todos os dias, né? Muito. E assim, falar a verdade, né, Guga? Porque assim, a gente tem muita dificuldade hoje nas nossas relações interpessoais das pessoas falarem a verdade pra gente. É verdade. Às vezes com receio de isso é jogar importante. real, A né? gente tem muita É importante. dificuldade de você pegar e falar assim, cara, lógico, o goleiro hoje, cara, ele só joga talvez por 3 fatores principais. Ele sai de um time lesão, cartão, ou porque ele tá num momento muito mal e o time muito bem. Porque às vezes quando ele não tá tão bem ou faz um jogo ruim, o time ajuda. É verdade. Claro. Ele toma sim. um gol, o time faz 2. E aí passa um pouco mais despercebido. Mas quando o cara tem 3 jogos, ele mesmo assim não quer sair do time. Porque, cara, você recebeu uma informação de que o treinador vai te trocar, é muito doido. Passa um filme na sua cabeça e você fala, caramba. Você já começa a fantasiar. E a insegurança. Você fala, eu né? vou perder o mercado, eu vou isso. perder dinheiro, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. E às vezes, cara, é melhor pra você sair. Sim. Só que você precisa ter alguém que te chame e fale assim, olha só, cara, vem cá. Eu vou falar a verdade, eu não vou falar o que você quer ouvir. A gente precisa melhorar o seu lado esquerdo. A gente precisa melhorar a sua saída de gol. Você precisa ajudar um pouco mais a parte defensiva saindo do gol. Fazendo uma cobertura de bola longa. Isso eu posso te ajudar. Mas a atitude de você sair é tua. Eu não consigo falar... Então, assim, irmão, e falar a verdade e ter esse ambiente com todos. Exato. Porque, assim, ele tem uma relação comigo, ela é diferente da relação com o Saulo, porque são pessoas diferentes, mas a tomada de decisão é a mesma. É isso aí. E com o terceiro goleiro hoje do nosso clube, a mesma. Assim que é a mesma com os goleiros que eram da Ferroviária. E é a mesma que ele tinha no Cruzeiro quando estava com o Robertinho. Então, assim, eu acho que as pessoas melhoram, mas eu acho que as pessoas não mudam. Caráter é imutável. Isso é verdade. Você melhora. Ou mas você não tem ou muda. você não tem. Então, É. assim, tem cara que Perfeito, pode até perfeito. melhorar uma coisa de tipo assim, tem uma situação ali. Agora, quando o cara ele tem isso como princípio, valor e tal, isso faz a diferença. Então, assim, ele faz a diferença não só para você, como fez para mim, como todos os goleiros, talvez, a maior chateação, é um achismo muito grande, tá, Filipão? Mas, assim, você dispensar um goleiro, talvez na situação do São Paulo, é contrato. Mas quando você trabalha com base, o menino tem 13, 14 anos, cara, te corta o coração. É um sonho, né? É praticamente você assim... E você tem que falar a verdade pro cara. Porque você falando a verdade pro cara, dispensando o cara, vai ser um combustível pro cara
continuar a Esse, carreira. esse cara se vê nessa situação assim, Diariamente, né? Entende? Como Vivo corta isso. o coração do cara. Perfeito, E assim, quando me dispensaram, eu tenho traumas de infância por uma dispensa que eu tive. E depois de anos, esse cara me encontrou e bateu nas minhas costas, me pediu autógrafo, camisa. Eu dei. Esse é o carrossel da vida, cara. Porque assim, a Faz Bíblia parte. me fala para dar outra face. Mas assim, a minha vontade mesmo, como um ser humano, Pode ter dado um soco era no cara. não, mas Nem assim, olhar pra nem cara, olhar né? pro cara, sabe? De você É. silenciar, falar assim, agora. A forma que é feita, né? Mas assim, e foi um cara que assim, ele prejudicou a minha carreira como um todo, mas assim, não pensou em nenhum momento comigo como um filho de alguém. Sabe? Antes da gente atleta, cara, olha o tanto de coisa que a gente é. É verdade. Filho, amigo, esposo, Ser humano. atleta. Na e aí, verdade, nós temos que entender isso. Antes do atleta tem o ser humano. tem um ser humano. Que é o principal de E- tudo, né? E eu precisava falar uma coisa. Nós falamos de treinadores, nós falamos, né, do Leandro, do Idalino, enfim. Mas, Jefferson, você tem muito conhecimento do lado teórico Tem para mesmo. um atleta. Então, cara, Investe sempre nisso falei. no pós-carreira, hein? eu sempre falei isso. O atleta, até os seus 30 anos, é o ápice físico Sim. dele. Depois é a inteligência. Exato. Então, cara, você vai ter uma Vai, vida vai. como atleta Também muito acho. longa. Eu Porque também acho. o entendimento que você tem da sua posição, do ser goleiro, bate muito em treinador de goleiro aí que trabalha com isso. E tá? é gostoso bater um papo com um cara assim, né? Não, ele deu uma aula. Caraca, velho. Hoje É foi tudo uma de bom, aula foi uma aqui, aula. cara. Agora, só pra gente, a gente tá encerrando o programa, você tava falando, o Jé falou sobre falar a verdade, o Guguinha tava falando que o ápice dele foi com o Felipe. Quem viveu o treino com o Felipe viveu, né? Porque isso eu tô aí. há tempos Isso aí. tentando voltar a treinar com esse cara. Aliás, o cara... Sexta-feira. Olha lá, Sexta. toda semana ele vira Mas pra mim e é fala, você "Fê, que tava essa doente." sexta-feira." Não, mas aí essa última ele nem sabia que eu tava mal. Ele falou, puta, vamos ter que cancelar. Eu falei, olha, pra mim é bom porque eu tô doente. Mas ele cancelou antes de saber que eu Tá tava... fogo, eu não tô conseguindo dar treino pra eles. Deixa eu te perguntar, só antes da gente encerrar, Vamos lá. a gente tem uma playlist no Spotify Verdade. do Boa, Sem Rebote. Que legal. Tá ligado, E, tá louco. e a gente, lógico, vê vocês chegando no jogo, É. fonezinho no ouvido e tal. E cada convidado aqui indica 2 músicas para entrar na nossa playlist. E eu queria que você falasse, eu sou músico, né? Sim. E eu queria que Dos você bons, falasse viu? um pouquinho, só se a música te ajuda, se você tem uma relação com música de concentração. Goleiro mequetrefe. E músico pior ainda. E músico mais ainda. É fera com guitarra. E eu queria saber se você tem uma relação com música e que depois você indicasse 2 músicas para entrar na nossa lista. Assim, eu sempre tive uma relação com a música do que é música mesmo. Música, letra. E como todo futebolista, assim, o samba, ele sempre foi algo muito, muito vivo no meu crescimento e tal. Mas depois de cristão, assim, o louvor, ele sempre foi um alicerce importante para mim, pré-jogo, na minha concentração, no meu momento de oração. Porque, assim, eu só tô no futebol, assim, porque nos momentos mais difíceis, assim, que eu achei que eu ia desistir, cara, Deus sempre abriu uma porta para mim. Por isso que eu sempre tive na minha cabeça que, assim, para um cara honesto, para um cara de caráter e para um cara trabalhador, Deus sempre vai ter uma porta para abrir. E eu sempre tive, mesmo nas dificuldades maiores da minha carreira, esse alicerce meus pais que me deram. Só que o meu conhecimento, meu e Deus, assim, Jesus mesmo, foi muito individual. Então, isso foi algo que eu não herdei, assim, eu herdei de família uma direção. Mas uma relação com Cristo foi eu mesmo. Então, eu poderia te dar uma playlist de música que fez muito sentido para mim na época do Audax, que é Mário Sérgio, Eu Nasci para Cantar e Sambar. Mário Sérgio, Mário Entra aí, Sérgio. ó. Fundo de Quintal. Já bota aí na
Na Essa playlist. foi uma música que o Esse Diniz... cara era... Cara, o verdade. Diniz, a gente sambava com essa música pré-jogo. E assim, a letra dessa música, ela é muito... Se a pessoa ouvir como samba, você vai no toque. Porque assim, você vai sambar. Mas a letra dela é muito A rica. letra do próprio Mário Sérgio, será? Porque o Mário Sérgio era muito fera, né? Ele É. morreu há pouco tempo, né? Que acho que morreu Exatamente. no Covid. Ele Morreu foi de Covid. Eu infarto, acho que cara. foi. Ah, é? Ele morreu de infarto mas na foi época na do época do Covid. No É. Covid, eu lembro Exato. que foi no E Covid. essa foi uma música que me marcou muito. E eu ouço ela até hoje, que eu lembro da época que sambava e tal. E uma outra música que eu sempre escuto nas minhas nas concentrações e tal é Eli Soares, Me Ajude a Melhorar. Essa música eu sempre escuto porque todos nós precisamos de melhoras diárias, Verdade. principalmente para viver no mundo do futebol. Porque se você não tiver uma ajuda de Deus para que você entenda que tem muita gente que não pratica as mesmas coisas e os mesmos caminhos que você, é muito complicado. Então, sobreviver no mundo do futebol, porque só pelo trabalho seria talvez essa o principal alicerce. Seu trabalho, sua honestidade. Mas não é só isso. Porque nem todo mundo está no futebol vivendo e praticando as mesmas Perfeito. coisas. Então, Muito bom. essa é uma música de pedir uma ajuda todos os dias para ser um ser humano melhor mesmo. Um pai melhor, um filho melhor, um amigo melhor. E mais do que isso, uma pessoa confiável e leal. Então, essa é uma música que... Maravilha. Velho, Caraca. até nisso o cara deu aula, cara. Nossa, é Até louco. nisso. É sério. É sério mesmo. Fantástico. Puta- Eu fiquei fã mais ainda dele. Não te xingo mais, juro será por Deus, que um cara. dia, olha, eu não tive o prazer ainda de treinar ter aula com o Leandro. Falei pra ele que eu queria muito. Muito. O Vamos Felipe eu já marcar. desisti, o cara não quer mais pegar treino, então, mas eu queria muito um dia poder fazer. Cara, eu queria muito que vocês, sei lá, se um dia vocês pudessem, Muito. numa final de temporada, pudessem ir lá na Fechando Gol. Sim. Enfim, pra Vamos gente fazer fazer um uma convite. gravação lá, Vamos fazer um negócio fazer- legal, Não, Felipe. Legal, boa Eu ideia. queria ver você e o Lê junto, cara. dando Vamos um treino, fazer uma cara. série Fundamentos. Putz, Cara, cara, eu assim, eu acho que na vida, assim, o futebol, ele é muito pequeno perto da vida, né? Porque você falou que ainda jogo e quero muito jogar, mas a vida sempre é mais importante que o futebol, porque uma hora eu vou parar e Sim. depois vou ter mais talvez 50, 60 anos para viver. Então, por isso que esses alicerces são importantes. Mas, Legal. cara, a gente podia marcar, já que eu tô com ele lá, a gente podia marcar em Tu. Cara, pra Vamos gente lá, seria Sabe, um sensacional. momento, Vamos marcar. a gente combina, porque lá tem o campo, tem toda a estrutura de gol, Putz. do que a gente precisa. Então, assim, a gente é mais um convite que eu posso ter, não passa por mim. Sim, Preciso eu de sei algumas disso. autorizações, Claro. Mas assim, é algo que a gente consegue, é algo que dá pra gente fazer. As semanas estão cheias aí, então a gente consegue, né, sem fugir muito, mas treinar juntos. Eu Rolar, acho o K que vai rolar. ter Rolar o como K. estar lá, ou até num dia de folga. Usar a estrutura do clube, mas talvez num dia de folga, pode ser também. Que legal. Mas o mais Pode ser uma importante é a honra. gente estar junto, de poder, sabe? Resenhar, falar resenhar, sobre isso aqui, ó. exato, Porque isso aqui, cara, é importante pra quem tá assistindo, cara. Exato. E Isso fazer vai um fazer treino diferença. muito direcionado ao que eles acreditam também. sim, Porque sim. eles são da mesma linha, mais novos e Sim, situações de jogo, mas talvez algum trabalho diferente e um complementa o outro. E nós, como mas- goleiros, Na a gente verdade, tenta se adaptar. Na verdade, né? o bom do Felipe, eu sei, o Lê deve ser também, é a leitura que esses caras têm. Então Muito. ele sabe que, pra mim, vai ser diferente. O time, Claro. o time, cara, o time de eu cada vou estar um. lascado Um ali treino perto de desses cada caras um. aí, mas... Pelo amor Mas de pelo Deus. menos vai estar na mão certa, né? A gente verdade, vai estar nas é mãos verdade. certas. Mas vamos marcar, Maravilha. Tá feito o convite. Jé, meu irmão, olha, brigadaço Eu que por ter agradeço. vindo aqui, cara. Obrigado. Foi muito bom. Eu tenho certeza que o Guga vai sair daqui feliz, o Felipe vai sair feliz. Eu vou sair aprendi muito- coisa pra também. caramba, cara. Obrigado. E, Vou cara, colocar em obrigado. prática amanhã É já. isso aí. E muito Obrigado. sucesso pra você. Obrigado. A gente tá te assistindo pra caramba. Obrigado. E espero que um dia você volte aqui, porque tem muita coisa pra gente falar ainda, cara. Muito. 1h30 de programa com esse cara aqui é pouco. Mas brigadão. Obrigado. Obrigado Eu mesmo. agradeço, assim, do fundo do meu coração mesmo. Eu vim de casa, na estrada, e agradecendo muito a Deus só de ter recebido o convite, porque vocês são pessoas que são inspiração para mim, cada um no seu segmento, e eu fico muito feliz da vida me proporcionar momentos e pessoas como vocês. O Guga é um cara que a gente
se conheceu também. Então, muito obrigado, meu irmão, por você ter feito essa ponte da gente poder estar aqui hoje. E acho que a partir de agora a gente desfruta, né, dessa amizade, a gente se conhece. Eu conhecia você só pela rede social. Isso pra mim é uma E honra. o Papo de Goleiro sempre foi uma referência para nós, principalmente como lava a luva, como que é a vida, e a câmera dentro do gol, e você fala, cara, é muito legal. Então, que a gente continue e esteja mais perto, porque isso aqui que vocês fazem, assim, chega muito legal na casa das pessoas e na vida delas, e é o que faz sentido para nós, né? Levar um combustível e para nós que a gente possa cada vez mais desfrutar dessa amizade aí. Valeu? Maravilha. Pô, show de bola. Show. Fantástico. Legal, foi do caramba Bom, mesmo. Obrigado, viu? Obrigado, irmão. Mais Tamo uma. junto. Valeu. E é isso, Guguinha. Mais uma, meu parceiro. Obrigado. Sem palavras, fiquei até emocionado. É, eu aqui. sei, Você vê o cara. negócio acontecer e aí chega um cara que, né, eu escrevi pra ele, não conhecia eu já. É, eu escrevi pra ele me respondeu no mesmo dia. Então, eu Não, fiquei se ele emocionado não te respondesse, a gente ia atrás do Leandro. Leandro, pode... É verdade. Mas foi um cara sensacional. É, Só outro pelo nível, jeito cara. que ele falou comigo, É. e aí chegou aqui, fez o que ele fez, vocês assistiram aí. Verdade. É de ficar emocionado mesmo. Obrigado vocês dois, meus parceiros de Valeu. sempre. Tamo junto. Tamo E junto. você nem se Obrigado, fala. obrigado. Valeu. Galera, só pra gente finalizar, queria mais uma vez mandar um grande abraço pra todos os nossos parceiros. Fechando o Gol, Poker, a... Redilina de Motéis. Redilina de Motéis. É, lá pra cima, coisa Valeu. linda. BR, NR Bebidas Importadas? NR Bebidas Importadas e a... BR Samor, pô. BR Samor. BR Samur tá também, maluco? são todos nossos parceiros. Muito obrigado por estarem com a gente nessa primeira temporada, que continue, porque a gente precisa desse apoio de vocês e com certeza outros parceiros chegarão para fortalecer o nosso conjunto aqui de futebol, nosso conjunto de goleiros, porque goleiro é isso, goleiro se ajuda. Certo, galera? Se vocês tiverem qualquer dúvida, quem estiver assistindo a gente no YouTube, deixa um comentário, deixa perguntas, a gente vai responder. E quem estiver nas plataformas digitais, a mesma coisa. Lá tem um campozinho lá para você colocar sua pergunta também. Fechou? Ó, olha só que coisa linda. Não vamos sortear, tá? Essa não tem sorteio, essa é presente, essa é nossa. E é isso aí. Fechou? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Tamo junto, hein? Valeu, um abraço. Valeu.